A gente está hoje iniciando uma série agora mostrando algumas jogadas em vídeo. E aí o feedback de vocês é importante para a gente, para saber se vocês curtiram, quer que a gente continue. Faça vídeos mais longos, vídeos mais curtos, mais vídeos. Aí vocês vão falando com a gente vai ajustando até ficar o melhor para vocês. Né? Quem ainda não seguiu a gente, só seguir a gente, @blog do SeahawksBR, nas redes sociais. E o site é o seahawksbr.com. Todo dia a gente traz conteúdo novo, é só acompanhar por lá. A primeira jogada que a gente vai trazer é o lance do primeiro touchdown dos Rams. Seattle vai marcar numa cover 2 com algumas alterações. Primeiro que essa cover 2 é uma tampa 2. O que acontece? Ah, esse safety vai marcar o fundo do campo, esse safety vai marcar o outro lado do campo. E um ponto em que as defesas, os ataques exploram bastante a defesa é esse meiozinho aqui. Aí o que é que a Tampa 2 corrige? Ela pega esse linebacker e ele vai cobrir esse espaço. Né? Então, tipo, a sua maior fraqueza vai ser defendida. Só que Seattle chama algumas alterações, porque essa é a Tampa 2 de Seattle. Né? A primeira coisa é que o slot ele não está marcando homem a homem ninguém. Tanto o slot propriamente puro, que aqui se chama de Apex no playbook de Seattle, e o Apex aqui KJ Wright e Jamar Taylor. Eles não vão, eles não têm a obrigação de acompanhar esses caras até o fundo do campo, porque os corners vão fazer isso e os dois safeties vão pegar os caras se eles passarem. Mas, por exemplo, se esse cara cortar para o meio, Jamar Taylor vai ficar só marcando essa área aqui. Aí marcaria ele. Da mesma coisa se Cooper Cup parasse aqui e a mesma coisa pro lado de cá, certo? E eles ainda chamam um ponto importante, uma vez que nessa situação aqui tinha 3 segundos no relógio, uma segunda para 7, então o time de Seattle conseguiu pressionar Jared Goff, mas não tinha conseguido nenhum sack, acabou que no jogo não teve nenhum. E eles fazem de Adivion Clown, que tem um atleticismo absurdo, dropar na marcação e ficar na área onde é que mais ou menos o Bob Wagner está aqui. Como eu tinha dito, o Jadavion Clowney dropa na marcação e Bob Wagner está aqui marcando o meio do campo. O safety daqui já está de olho nesse cara e Bob Wagner já viu que ele vai marcar Cooper Kupp. Daí a jogada se desenvolve. Como eu disse, aí todo mundo faz um trabalho excelente. Jamar Taylor, que estava cobrindo essa área, vê que o cara vai parar aqui e fica de costas para o marcador. Então a recepção aqui é impossível. KJ Wright, a mesma coisa desse lado. E, infelizmente, o único que falha nessa jogada é Bob Wagner. Certo? Ele está de olho em Cooper Kupp, só que ele já fez o movimento de quebra de rota e ele não vai conseguir chegar aqui. Por mais atleticismo que ele tenha, ele não consegue cobrir essa área daqui nesse curto espaço. Ele dropou demais na marcação e você fica vulnerável para isso. A regra principal para se marcar na red zone é nunca deixar o recebedor ter vantagem sobre você nesse sentido, porque o recebedor aqui ele não precisa pegar a bola e sair correndo. Na hora que ele completar a marcação, completar a recepção, acabou a jogada, touchdown. Então, você tem que estar marcando o cara colado para impedir a recepção. Você tem que estar entre o recebedor e o quarterback para poder quebrar qualquer passe que chegue antes. Não faz sentido você fazer o tackle aqui, porque aqui ele já fez a recepção, acabou a jogada. Certo?
Um outro lance importante que gerou polêmica, que a gente vai explicar um pouco mais, foi a chamada de corrida é, lá no fim do jogo, depois já da interceptação. Vamos lá. Seattle já tinha chamado uma corrida, né? Já tinha ensaiado mais ou menos o que ele vai fazer na próxima jogada. Na verdade, ele chamou duas jogadas iguais e muita gente reclamou. Mas aí a gente explica o que aconteceu nas duas jogadas. Então, aqui na jogada, Seattle começa movimentando Tyler Lockett e Marcus Peters está acompanhando ele, mostrando que é a marcação individual. Só que aí muita gente reclamou que queria que passasse a bola para o Carson. Mas aí vamos explicar. O box aqui tá lotado de gente. Então, para Carson passar aqui, se ainda fosse uma jarda, tudo bem, mas eram 2,5 jardas, vamos dizer, quase, para conseguir esse first down aqui. Então ia ser meio complicado. Daí o que é que Seattle chama? Nesse momento aqui, Seattle está chamando o que se chama de zone read. O quarterback vai ver se ele vai ficar com a bola ou se ele vai passar para o running back. Como é que ele decide isso? No posicionamento desse cara daqui. Esse cara daqui, ele não é bloqueado por ninguém. Pode perceber que o resto aqui da linha está basicamente bloqueando todo mundo do box. Mas esse cara é bloqueado pela leitura somente. Né? Se ele vier para o meio, marcar o running back, aí o quarterback fica com a bola. Do contrário, o quarterback deixa a bola com o running back e esse cara não vai conseguir chegar a tempo lá. Aí dando prosseguimento ao jogo, pode perceber que aqui Talib veio para o meio da marcação, mas ainda teve velocidade para voltar e fechar o ângulo de Russell Wilson, que quebra o primeiro tackle. E aqui está outro elemento que Schottenheimer trouxe. Ele teve Tyler Lockett fazendo essa volta aqui no campo para dar mais uma opção para Russell Wilson. A zone read sozinha já seria uma grande ameaça, porque era bem provável que o Seattle corresse com a bola com o Chris Carson, que vinha correndo muito bem. Então já podia surpreender com o Russell Wilson ficando com a bola. Seattle fez isso. E aqui nesse lance ainda tem um ponto a mais. O Russell Wilson vai para cima, vê que ele não vai conseguir chegar sozinho à marca da linha, e o que ele faz é tentar vender para Marcus Peters que ele iria tentar chegar lá para ver se Marcus Peters vinha e esse espaço daqui ficava livre para Tyler Lockett. Mas o que não aconteceu, o Peters ficou bem honesto aqui e ficou prestando atenção no que o Lockett ia fazer. Ainda teria a chance de Lockett tentar quebrar algum tackle, mas se perceber aqui, essa faixa de campo não tinha nada. Se o Marcus Peters hesita um pouquinho e vai para cima do Russell Wilson, Tyler Lockett podia até ter um touchdown aqui, porque para alguém chegar nele ia ser bastante complicado. Certo? Outra jogada importante que a gente vai falar aqui é Seattle tentando defender o jogo corrido. Aqui está essa formação que a gente falou tanto na prévia, como tem um post específico sobre isso. Foi uma formação que Bill Belichick usou muito no Super Bowl contra os Rams para parar a outside zone, que era a corrida mais forte dos Rams. Como é que fica o box aqui? Se você perceber, na posição de um linebacker puro, só tá o Bob Wagner. O Michael Kendricks está aqui de um lado, o KJ Wright está aqui do outro lado, nas bordas da linha, para o seguinte. Um dos grandes fundamentos da corrida em zona são os bloqueios duplos. Ou seja, dois caras vão bloquear um jogador
E depois esse jogador vai para o segundo nível. Só que esse primeiro bloqueio duplo já abre algum gap para dar leitura para o running back. Quando você traz esses dois caras a mais, você, dependendo da formação, anula a quantidade de bloqueadores ou pelo menos minimiza. Percebam que aqui eles tinham 7, então ainda ficou uma diferença de 6 para 7. Mas se fossem sem os dois linebackers, se os dois linebackers estivessem aqui, seriam 7 contra 4. Então provavelmente os recebedores do meio iam receber bloqueios duplos e ia ficar mais difícil a vida deles. Eles ainda chamaram com Brandon Cooks um reverse para tentar atrapalhar a leitura de Seattle, mas o time foi bem, trabalhou muito bem. O Todd Gurley recebe a bola e no momento que ele recebe o passe, olha como é que está a linha. All Woods está fechando bem esse espaço. Ele está tentando fazer a leitura aqui, o Todd Gurley, mas para onde é que ele vai se está tudo entrando em colapso? Daí o Bob Wagner chega nele graças ao trabalho de Poona Ford. Vamos lá. Se você prestar atenção aqui, um dos trabalhos que menos chama a atenção são os defensive tackles, porque eles não fazem tantos sacks, não fazem grandes... não conquista muitas estatísticas para eles. Eles abrem mais para os outros jogadores. Então, o Poona Ford está aqui. Prestem atenção nele e no Bob Wagner. Olha o espaço que o Poona Ford vai abrindo no gap para Bob Wagner entrar basicamente sem ser tocado. E faz o tackle na linha em cima de Todd Gurley. Na outra jogada, na jogada seguinte, eles fazem a mesma chamada, a mesma formação. Os Rams vão correr de novo com a bola. Só que olha o que acontece aqui. Claramente, a primeira leitura de gap outside zone, ele tenta correr por aqui. Primeira leitura, não tem condições de Todd Gurley correr por aqui. Então ele tem que parar e começar a procurar qual espaço ele vai explorar. Mas a linha já fez um trabalho muito bom defendendo aqui. E o Poona Ford se desvencilha. Ele é um cara muito rápido. E junto com o Kendricks e o Tedrick Thompson, que veio lá de trás, consegue fazer parar essa jogada. Né?